Então vamos começar que o primeiro tópico é o seguinte: como reconhecer problemas. E esse tópico aqui, ele não tem subtópicos não, tá? Nós vamos bater um papo aí, então quem está no chat, por favor, ajude, porque é mais uma questão de feeling. E ninguém melhor para reconhecer problemas em uma mesa de RPG do que o senhor da empatia, o homem que sabe o comportamento humano e que dita as regras para as pessoas. Senhor Salada, como reconhecer problemas na mesa de RPG? Alguns problemas são mais fáceis de reconhecer. Por exemplo, se um jogador der um soco em outro jogador, você vai conseguir reconhecer com relativa facilidade e velocidade que tem um problema na sua mesa acontecendo. O ideal é você conseguir reconhecer antes de chegar nesse ponto. Mas eu diria que depois que você desenvolve um pouco de experiência, você começa a perceber isso meio que de instinto. Eu acho que é meio isso que acontece. Então, assim, alguns dos problemas que a gente vai elencar aqui, eu acho que você vai perceber eles na linha do tem alguma coisa errada. Sabe quando você tá ali jogando ou tá ali narrando, e aí você olha para a sessão, né? Às vezes durante, às vezes no final de uma sessão, você olha e fica, cara, peraí, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Algo de Alguma errado coisa não está certo. algo de errado não está certo, entendeu? Tipo, porque tem muita coisa que é mais fácil de perceber. E esse é um ponto, eu vou voltar nisso, eu acho que depois. Me distrair com a mensagem vai ser o bagulho do Homem-Aranha, que é um pouco isso, né? O sentido aranha lá. Que é O bagulho. você vai identificar que tem alguma coisa errada acontecendo quando acaba a sessão, eu pelo menos, e eu fico com a sensação de que eu não me diverti. Essa eu acho que é uma boa regra de ouro sobre perceber que tem alguma coisa errada. Se acaba uma sessão e você não se divertiu, seja como mestre, seja como jogador, quer dizer que tem alguma coisa errada. E aí a questão passa a ser como é que você identifica o que exatamente está de errado. O que está impedindo você de se divertir. E aí pode ser que seja uma coisa que só está impedindo você de se divertir, ou pode ser uma coisa que está impedindo você e outras pessoas de se divertir. E às vezes é mais de uma pessoa não se divertindo e pelos motivos diferentes. Eu já vi isso acontecer. Porque, por exemplo, como mestre, eu falo muito isso, como narrador, Come a todo minha mundo, né, Marcelo? diversão É igual Serra. como Dona Maria, novamente, as referências aqui extremamente datadas, isso é 2010. Em exercendo a função de narrador, o meu objetivo é ver os jogadores se divertindo. É isso que eu quero. Eu quero que eles se divirtam no processo de construção coletiva da história, que é o RPG. Às vezes pode acontecer de eu não me divertir, porque eu vejo que um jogador não está se divertindo. Eu não gosto de quando eu vejo que isso está acontecendo. E aí eu vou ter que descobrir por que aquele jogador específico não está se divertindo. E aí eu falei, às vezes você vai ter 3 jogadores que não estão se divertindo por motivos diferentes. E esse é o pior cenário. O melhor cenário é quando os jogadores não estão se divertindo pelo mesmo motivo. Porque você só tem um problema para resolver. E às vezes esse problema é o outro jogador. O problema é A gente vai você, falar né? sobre isso. Ou o problema é você. E aí a gente também vai falar sobre como fazer quando isso acontecer. Qual é o caminho para você lidar quando você tiver que fazer esse processo de resolver o problema. Mas eu acho que a parte mais fácil é reconhecer o problema. O que pode ser difícil, às vezes, é admitir o problema. Porque quando o problema é você, às vezes você não vai querer admitir isso. Vai rolar um processo de eu tô fazendo tudo direitinho, que não tá funcionando é por causa desses malditos meninos encheridos. E esse cachorro idiota. Eu sou um bom mestre. Se não tivesse jogador, era melhor. É isso. A minha aventura é maravilhosa na minha cabeça. Eu leio e falo, não é possível que essa aventura não vai ser divertida. E, no entanto, quando ela começa a acontecer... Cara, feeling é essencial, tá? Quanto mais empatia você tem, mais fácil vai ser você de identificar esse tipo de situação. Então,
Reconhecer problema na sua mesa é quase um exercício mesmo de socialização, tá? Você tem que perceber as reações das pessoas. Porque não é todo mundo que fala assim, ô mestre, essa campanha tá chata. Ô mestre, essa campanha tá no seu. Você tá apertando demais. Ô mestre, você tá exagerando nisso. Ou fulano, para aí porque tá atrapalhando. Ou, cara, chega na hora, pelo amor de Deus. Então, não é todo mundo que fala. Aí as coisas vão se aglomerando de pouquinho em pouquinho, até que uma hora, de pedrinha em pedrinha, você tem uma montanha, tá? Então, o problema quando ele surge, ele vai provocar muitos comportamentos específicos que você tem que olhar. Dificilmente, se você tá aí um adolescente todo pimpão, que entre seus banhos demorados e sua escola você joga RPG, você não vai perceber, você não tá nem aí, porque você não tem essa vivência o suficiente, você tá focado em você mesmo. Mas você que começa aí sua vida adulta, começa a trabalhar, começa a se desenvolver, igual os membros desse canal, né, o pessoal que assiste, que de acordo com o nosso perfil tá numa faixa aí de 34, mais ou menos, você já teve acesso a funções de gestão, funções gerenciais, ou teve gestores trabalhando contigo, e o comportamento passa a ser importante. Então você já vê que você já tem vivência para identificar esses comportamentos. Então é postura, é interesse, são as falas, as pequenas atitudes durante o jogo em que você vai notando se o pessoal está engajado ou não. E principalmente os principais pontos que você tem que notar, os principais efeitos que vão acontecer que vão te mostrar que está tendo um problema é a mudança de comportamento. A mudança de comportamento ela é chave para você ver que alguma coisa mudou. Você está aí com a sua namoradinha, você está aí com o seu namoradinho, aí todo comunicativo de um dia para o outro ficou calado. Você sabe que aconteceu alguma coisa. Com a mesa de RPG é igual. Se você está sempre nos jogos fazendo que é uma espécie de ritual, né? Você está fazendo aquelas mesmas coisas, começa do mesmo jeito e de repente começa a ter diferenciação de atitude, de comportamento, você já tem um indício que tem alguma coisa. Ah, mas e aí, separar o que o cara tá tendo na vida dele pessoal com algum problema da mesa? E aí já é questão de tentativa e erro, empatia, de amizade e de tocar no ponto. Mas você vai ver mesmo quando esse comportamento passa a influenciar. Tem um outro ponto que eu acho que a gente... Desculpa, você ia continuar? Pode falar, Marcelo. Fica à vontade. É que eu acho que tem um Quem ponto sou eu interessante também. para te interromper? Deus me livre, mas quem me dera. Tem um ponto que eu acho Eu nunca faria isso. jamais. Interromper o coleguinha, coisa que a gente nunca fez nesse canal. Tem um ponto que eu acho que pode ser interessante também, a gente vai falar mais sobre como fazer isso, que é, você não precisa, é uma coisa meio Minority Report, você não precisa que uma situação ruim se transforme em um problema para agir. Tá? Você não precisa esperar isso. Então, assim, principalmente quando você joga em mesa presencial, você joga com amigos e tudo mais. Às vezes você sabe mais da vida da pessoa. A gente que joga online hoje em dia, às vezes não sabe tanto sobre a vida com quem tá jogando, não sabe detalhes profundos, etc. Mas quando você joga na mesa presencial com amigos que você conhece ali há 5, 6, 10, 20 anos, você às vezes sabe, por exemplo, se o cara tá tendo uma dificuldade no trabalho, tá tendo um problema pessoal, tá tendo essas coisas. Isso já te ajuda a se antecipar um pouco. Então você já consegue ver, por exemplo, se o cara tá passando por um momento complicado no emprego, você já consegue contemporizar uma situação de fulano talvez não consiga aparecer em todas as sessões. O cara tá tendo um problema pessoal, tá mal-humorado, tá estressado, você já, às vezes vale a pena você já dar aquela conversada na mesa, né? De falar, galera, fulano tá num momento difícil aí, tal, vamos dar uma contemporizada, se fulano às vezes falar alguma coisa, vamos relevar e tal. Então, assim, você pode reconhecer os problemas antes que eles aconteçam, antes que eles se tornem problemas. Você pode reconhecer os elementos formadores do problema, né? E já agir preventivamente. Isso tende a ser menos traumático. Tá? É tipo doença, é tipo saúde mesmo. Você fazer o que eles chamam de tratamento preventivo, não é nem tratamento, mas você fazer a medicina preventiva tende a ser melhor do que você lidar com crises agudas das coisas. Eu tô falando isso como uma pessoa que tem enxaqueca, tá?
Eu sei como é que funciona. Se eu tomo um remédio nos primeiros 15 minutos de enxaqueca, passa rápido. Se eu deixo para tomar depois de meia hora, irmão, um abraço. E renovei meu sub, cara. Você é praticamente uma criança. O meu já tá renovado já agora, eu só venho assim em março. Por que vocês não estão renovando o sub de vocês? Hein? Bom, então assim, de qualquer maneira, cara, o primeiro passo para você resolver o problema é você identificar o problema, tá? Você saber que ele existe. Então, eu só queria, eu sou muito apaziguador, eu não gosto de não, eu não gosto de, eu deixo passar as coisas se acertam sozinhas. Nem sempre, nem sempre. Eu já vi problemas simples, problemas medianos e problemas muito graves em mesa. E nem sempre, nem os problemas simples se resolvem sozinhos, tá? Como o mestre puxa essa responsabilidade para pelo menos indicar a necessidade de resolução, tá? E aí vocês resolvem do jeito que vocês tiverem que resolver, do jeito que o grupo age junto. Agora o mestre tem que sacar isso daí, porque se ele não sacar, ele vai continuar ali tentando fazer a história correr enquanto tudo já se perdeu há muito tempo. Fique atento, fica a dica aí.